Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Carol online. E aí, tudo bem, pessoal? Olha, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, quem é público da Carol, que está vindo aqui prestigiar a gente. Eu sou Fernanda Caldas, sou nutricionista clínica e esportiva. Sou corredora, ou era antes da pandemia, né? Mas eu sou uma corredora iniciante, eu diria, tá? Então a Carol tem mais experiência do que eu. Eu ainda não fiz nenhuma maratona, mas eu atendo muito o corredor. E eu digo sempre para todos eles que eu aprendo muito com eles. Eu levo toda a parte teórica, né, de alimentação, suplementação, de todas as necessidades que o corredor tem. E eles me trazem as experiências práticas mesmo da corrida, né? Então, a Carol vai se apresentar aí para quem está aqui, que é meu seguidor e que não conhece ela. Bom, boa noite, gente. É uma alegria estar aqui. Hoje a gente ficou por conta da live, eu fiquei meditando, pensando, refletindo, relembrando, assim, né, quais são as emoções, assim, que a gente vive e tal. E foi interessante que eu comecei a ver fotos e a ver vídeos, e aí aquilo foi voltando. Eu falei assim, ótimo, estou preparada para a live, já estou trazendo todos os sentimentos aqui. Então, eu sou Carolina Belo. Sou corredora também, corro há 10 anos, esse ano estou completando 10 anos de corrida. Estou numa retrospectiva no meu Instagram, que é o Viajar Correndo, desde 2010 até 2020, aí, com fotos do passado, de provas do passado, que nem existem mais e tal, e outras que ainda existem, mas que eram num outro formato. Então está sendo bem divertido. Em relação à profissão, eu sou bióloga e sou turismóloga e guia de turismo, então me divido aí nessas três coisas. Faço acompanhamento com a Fernanda desde o ano passado, eu acho que é desde o ano passado. E estamos aqui firmes e fortes. Não quero falar muito sobre como está a minha alimentação no isolamento. Isso a gente pula e tá tudo certo. Aí, deixa eu voltar a correr que ela vai ver só comigo. É verdade. Então, eu vou começar falando, né, da minha... Eu corro já tem... Eu não consigo quantificar, não tem 10 anos, né? Mas eu fazia muita provinha, eu comecei com provas de 5 quilômetros e eu fui evoluindo bem lentamente. Então, dos 5 fui para os 10. E ano passado eu fiz as minhas 2 primeiras meias maratonas. E aí, assim, eu não sei qual o nível de corrida que vocês que estão assistindo a gente aqui têm, né? Mas quando a gente está acostumado com prova de 10 quilômetros e a gente atinge a marca dos 21, é algo muito prazeroso, né? É uma sensação de orgulho próprio muito boa. Então, eu gostei muito de correr as 2 meias que eu fiz e a segunda eu consegui ainda um tempo melhor do que a primeira. Então, assim, eu acho que a corrida traz isso pra gente, né? A gente consegue se superar talvez a cada prova ou a cada treino. A gente coloca metas internas e é a gente com a gente mesmo, né? Então, Sim. assim, a cabeça é muito importante para uma prova longa, né? E aí eu já colocaria 21 como uma prova longa, porque você ficar 2 horas ou Sim. menos um pouquinho, dependendo do seu pace correndo, é bastante coisa, né? Não é para qualquer um. E a cabeça e a nutrição que vão te ajudar a chegar lá nesse marco, né? Carol, fala um pouquinho das suas experiências, né? E eu queria que você falasse também do seu projeto de corrida, que eu acho super interessante para quem não conhece aqui, né? Que você junta o turismo com a corrida. Sim, sim, sim. Bom, como eu falei, eu comecei a correr em 2010. A minha primeira meia maratona foi em 2011, que foi, na verdade, assim, porque o que acontece? Eu fiz a corrida da ponte
antes da meia maratona do Rio. E a corrida da ponte, ela tem mais que 20, que ela não é considerada uma meia maratona porque ela tem alguns metrinhos a mais, né? Ela tem 21 quilômetros e teve, né, 21 quilômetros e 400. E a meia maratona, no caso, seria 21 quilômetros e 97 metros, 97,5 metros. Mas aí, então assim, mas tudo foi no mesmo ano. E aí foi assim, a primeira vez que eu passei da marca dos 10. Quer dizer, mentira, não, já tinha feito 15. Já tinha feito uma prova de 15 e tal. Mas assim, 21 foi aquela coisa assim, caramba, 21. E aí foi justamente a corrida da ponte. E aí essa prova foi uma prova muito emocionante pela questão de que havia o ônibus que ia passar resgatando os corredores que não passassem dentro de certo limite. Então aí eu corri com medo do ônibus. Então foi a prova inteira nesse drama, fugindo do ônibus, porque pensando assim, meu Deus, o ônibus vai me pegar, e agora que eu tô chegando o ônibus vai me pegar, e chorava, aquele drama todo. E já a meia maratona, que foi a meia maratona do Rio, né? Essa que fica junto com a maratona do Rio, ela foi também em 2011, foi em julho. E aí e foi ótimo, porque assim, era um caminho, um trajeto diferente, então era a emoção dos 21 e além disso, um trajeto diferente. Então, assim, muito incrível. E você passar na Niemeyer, você ter essa experiência, assim, é uma coisa diferente, porque você está acostumado a passar de carro, passar de ônibus e tal, e não a pé. Então você passa ali a pé, outro visual, outra vibe. E aí depois eu fui fazer a minha primeira maratona em 2012. Isso, 2012 em setembro, que foi a maratona de Foz do Iguaçu. E aí já foi um salto, né? O dobro, dos 21 para os 42. Eu esperei bastante tempo, assim, 2 anos, desde que eu comecei a correr, para poder ir para a maratona, porque eu tinha uma treinadora que era muito conservadora e hoje eu agradeço muito a ela, porque na época ela ficava me freando e eu falava, eu quero fazer, eu quero fazer. Ela, não faz, você ainda não está preparada, você ainda precisa do corpo estar mais reforçado para isso e tal. Então, assim, hoje eu super agradeço, porque a gente sabe que você acabar pulando etapas, isso é uma atrapalha, né, no seu desenvolvimento, e aí você acaba ficando mais tempo sem correr, porque você se lesionou, e aí você acaba não correndo. E aí depois dessa maratona, eu fiz foram mais 10 maratonas. Então foram 11 maratonas aí até agora. E aí tinha dado um tempo, falei, não quero mais fazer por conta justamente disso, do treinamento, que é um treinamento mais pesado, você tem que ter um tempo para dedicar. E a questão de alimentação mesmo, tem que ser tudo muito correto. E aí eu estava num período muito alucinado que não estava dando conta. Mas aí esse ano eu ia tentar de novo, mas fui tolhida aí pelo nosso amigo coronavírus. E, Carol, você lembra? Você ficou 2 anos, então, né? Da sua primeira meia para realmente fazer uma maratona. E você lembra quantas meias você fez nesse meio tempo? Eu devo ter feito. Eu tenho tudo na tabela, mas de cabeça não. Eu acho que eu devo ter feito umas 4 por aí. Umas 4. Entendi. Isso que a Carol falou, né? Da gente. Sempre que a gente completa a marca dos 21, a gente pensa logo nos 42. É muito comum na cabeça do corredor, né? E às vezes, na equipe de corrida mesmo, todo mundo fala, começa uma cobrança, né? Ah, já fez 21, agora vamos lá para os 42. 42. Como se fosse uma coisa assim, simples, né? E, gente, é o dobro da distância, né? Então, não é nada simples. Foi exatamente tudo que a Carol falou, só estou reforçando, né? Porque é muito importante, sim, a gente sentir o nosso corpo, né? A gente está preparado para aquilo fisicamente, né? E mentalmente também. A cabeça ela é muito importante numa prova de 42 quilômetros. Eu fiz 2 meias ano passado, começaram a me cobrar, e os 42, eu falei, eu não estou preparada para isso. Então, eu ainda vou fazer muitas meias pela frente para poder pensar nos 42. Sim. E eu acho que não só o treino de corrida é importante, ele tá fluindo super bem, mas também os treinos de força, a fisioterapia para evitar lesão. Então, quem tem tendência a ter lesão, tem que tomar muito cuidado com isso. No meu ciclo de meia maratona, eu usei muito a massagem desportiva, me ajudou muito a ter uma recuperação melhor. Então, assim, é todo um conjunto, né? Sim. Que a gente tem que estar submetido àquilo. Não é só a alimentação, né?
Mas é E isso eu aí. esqueci Carol, de fala falar do projeto do do Viajar, projeto. do Isso, turismo. isso. Agora, assim, como guia de turismo, eu tenho feito muito um projeto que, na verdade, é de uma empresa, né, uma agência de turismo chamada Rio Running Tour, que a gente faz running tour pela cidade. Então, o running tour é um conceito de que você conhece a cidade correndo. Então, a ideia é apresentar as pessoas a cidade correndo. É um conceito que começou nos anos de 1990 nos Estados Unidos. Existem várias localidades do mundo. E aí, quando você faz uma viagem, se você digitar Running Tour em Tananana, você vai achar sempre um lugar com Running Tour. E são as pessoas que apresentam a sua cidade. Aqui no Brasil, a gente tem a exigência de que seja feito por um guia de turismo. Aí, quando eu fiz o curso de guia, eu pensei assim, a gente sempre faz walking tour, por que a gente não apresenta a cidade correndo? Eu crente que eu fosse descobrir a roda. Aí eu fui ver que já tinha isso, que já existia no mundo inteiro, e aí eu achei essa agência, e a gente faz vários roteiros pela cidade, e é interessante porque, assim, às vezes a pessoa corre, por exemplo, quando a gente faz o correndo para o Pão de Açúcar, a gente passa pelo aterro, que é o lugar onde a gente corre sempre, que a gente está sempre ali participando de prova, e aí quando a gente fala das coisas e explica e mostra, fala, não, isso aconteceu aqui, isso aconteceu... Não sabia! Então as pessoas acham isso bem diferente. Eu acho também super legal quando eles têm essa descoberta, essa eureka, assim. Então é bem válido, é um projeto que eu estou participando, estou amando, amando. Agora não, né, que a gente está parado, mas em agosto a gente deve retornar aí com Paquetá, que é correndo em Paquetá, e vários outros lugares da cidade. Então é uma união da corrida com o turismo. Eu fiquei sabendo desse projeto da Carol há pouco tempo e quando eu soube eu achei genial, né? Porque você junta talvez duas paixões, né? Que é a Sim, história, a informação e a corrida. sim. E não tem aquela coisa de cobrança, de ritmo, de pace, Não, é né? todo mundo em paz, a gente tem que ir falando, né? Então tem que ser uma coisa mais leve. Isso é importante. Então, eu vou começar a falar um pouco dos aspectos nutricionais, né, da corrida, o que que é importante. E aí, quando a gente pensa em 21 quilômetros, tem muita gente que nem procura nutricionista para montar plano, pega na internet ou copia do coleguinha, alguma coisa do tipo, né? E a gente não indica nunca que isso seja feito, porque cada pessoa é um indivíduo diferente, né? Sim. Então, dependendo da meta daquela pessoa, do objetivo daquela pessoa, as necessidades vão ser maior ou menor, por exemplo, de carboidrato, né? E dependendo também do pace dela, da intensidade com que ela corre, né? Então, tudo isso vai interferir. E aí, se a gente pensar em 21 quilômetros, vamos pensar aí que seria uma prova de 2 horas e pouco, generalizando, né? Então, a gente tem que se importar sempre com a hidratação durante a prova e com a reposição de carboidrato, tá? São esses dois itens que a gente tem que ter em mente. Mas antes da prova, existe toda uma nutrição importante, né? E aí o preparo pré-prova, ele é tão importante para os 21, para os 42, para os 15, tá? Uhum. Acima de 15 quilômetros, eu já acho que a gente tem que tomar esses cuidados, né? E aí, quais seriam os cuidados? Vou listar aqui, tá? Então, a gente deve evitar comidas muito gordurosas e excesso de fibra, porque elas soltam o nosso intestino. Então, a gente pode ter algum evento durante a prova, né, que venha nos surpreender, ter uma vontade de ir ao Sim. banheiro, ter uma diarreia, isso pode acontecer, né? E aí, quando a gente fala em evitar alimentos gordurosos, entra aí a pizza, a massa cheia de queijo, que muito corredor erra nisso daí, né? Acha que o carboidrato antes da prova é uma pizza. E aí tá errado. Não, não é, gente, tá? E aí, além
de evitar alimentos gordurosos e excesso de fibra, a gente deve evitar alimentos crus. Então, nada de salada, nada de japonês, pelo risco de intoxicação alimentar, né? Imagina, você passou meses se preparando para fazer uma prova e aí você come alguma coisa estragada e passa mal no dia e não pode correr. Então, Sofrido. a gente toma esses cuidados, né? Evitar o uso de bebida alcoólica. E aí isso a gente já indica nos próprios treinos, né? O álcool vai prejudicar o seu rendimento e a sua recuperação depois, além de desidratar, né? Então, não é uma coisa que a gente quer antes da prova. A corrida por si só já vai fazer com que a gente transpire muito. Então, a gente tem que estar com a nossa hidratação super ok antes, né? E aí uma dica que a gente faz é ter atenção para a ingestão hídrica, né? Para quanto de água você está bebendo nos dias que antecedem essa prova. E eu sempre recomendo que usem uma bebida esportiva, tipo à noite, para já ajudar essa hidratação, né? E o carregamento de carboidrato, que é super conhecido, né? A gente pode fazer aí de 72 horas até 48 horas, 36, né? Tipo um dia e meio antes da prova, onde a gente aumenta a ingestão de carboidrato que a gente está acostumado. E aí é importante você já ter um acompanhamento, porque você, a sua nutricionista, né, no caso, vai saber quanto que ela está te dando de carboidrato. A gente calcula grama de carboidrato por quilo de peso. E aí ela vai saber quanto que ela já está te dando numa dieta normal e quanto que ela vai aumentar nesses 3 ou 2 dias que antecedem o evento esportivo. E aí, Tem uma pergunta aqui para você, ó. Cadê? O isotônico é bom, né? Professora Nica que está perguntando. Sim, professora Nica. O isotônico é bom e eu super indico ele até na preparação antes das provas. Tipo, na véspera de um treino acima de 15 quilômetros, o jantar que eu prescrevo já tem um isotônico junto, tá? E aí, voltando ao carregamento de carboidrato, né? Você tem que saber quanto que a dieta daquela pessoa tinha de gramas de carboidrato por quilo de peso e quanto que você vai aumentar. E esse aumento serve para o corredor, quando ele for começar o evento esportivo, ele tá com as reservas de glicogênio altas, tá? Então, isso é super importante. Então, na pré-prova, eu chamaria atenção para todos esses itens que eu falei, né? E isso para 15, 21, 42, para qualquer prova que você estiver fazendo. Tudo que você for fazer durante a prova tem que ser testado antes nos seus treinos. Então, a gente nunca usa nada novo em prova, porque a gente pode ser surpreendido negativamente, né? E pode estragar aquela prova. E aí é isso, os detalhes dos 21 são esses, né? Para os 42, a gente tem que ter um pouco de uma atenção maior, porque aí o tempo dos 42 é muito relativo. Tem gente que vai fazer em 3 horas, até sub 2 horas já tem, né? Mas tem gente que vai fazer em 3, em 4, em 5, em 6. Então, assim, pode ser um desgaste muito grande para o organismo. E aí a gente tem que ter atenção a essa reposição de carboidrato redobrada, né? Então, geralmente eu suplemento o carboidrato a cada 30 minutos até 1 hora, tá? Numa maratona, eu acho que 1 hora é um período muito espaçado. Se a pessoa for levar ali 5 horas correndo, ela só usar o gel de carboidrato, que é o suplemento mais comum, né, a cada 1 hora, seria muito pouco. As recomendações são de 30 até 70 gramas de carboidrato por hora de atividade física, né? E aí o gelzinho, por exemplo, tem 20 gramas só. Então, um gel a cada 1 hora ficaria um pouco aquém dessa recomendação. Mas tudo isso é muito de se conversar, né? De negociar com o corredor. E porque às vezes
Às vezes também você só ficar comendo gel o tempo inteiro na prova, você acaba tendo enjoo, fica com aquela coisa assim de, ai meu Deus do céu, eu gosto de ter, por isso que eu encho o saco da Fernanda, eu gosto de ter assim várias coisas diferentes no caminho para não ter problema, porque é enjoativo, né? Você ficar sempre com aquilo ali. A gente pode usar, aí tem tudo ser testado, né? Mas a gente pode Sim. usar. O gel é o mais comum, é o mais prático, né? Tem gente que não se importa de parar. Ah, então eu vou parar, vou comer uma banana, vou comer uma bananada, vou Uhum. levar aqueles stickzinhos que tem sal Sim. já, né? Também ajudaria. Eu vou levar creme cracker. Mas aí, eu particularmente fico um pouco empanzinada na hora que eu corro. Então, Uhum. tudo que demanda mais do meu sistema digestivo, para mim é pior. Né? Mas isso é muito pessoal. Tem gente que sente Sim. fome, que tem necessidade de comer algo mais consistente mesmo. Né? Então, a gente conversa sobre tudo isso. Né? E aí, o carboidrato, a gente tem que ter uma atenção maior para ele numa prova de 42 quilômetros. A gente precisa, depois de 2 horas de exercício, suplementar também proteína, tá? Que vai ser importante aí para retardar a fadiga muscular e para melhorar lá na frente a recuperação muscular também. Então, assim, em 21, eu não me preocupo com a proteína, porque fez em 2 horas e meia, 2 horas e 40. Quando ele acabar, a gente repõe essa proteína. Agora, nos 42, a gente tem que ter atenção, sim, né, para a proteína. E o sódio, que também é importante a gente repor, né, para evitar aí a desidratação, evitar uma cãibra. E a recomendação também é para treinos, provas, com mais de 2 horas, né, que a cada 1 hora a gente repõe aí de 300 a 600 miligramas de sódio. E isso vai ser muito particular também. Aqui no Rio a gente transpira mais, então é bom a gente ter atenção, né? Às vezes, se for uma pessoa que transpire muito, até nos 21 a gente já usa um sódio, né? E existe um teste chamado teste do suor, que é super legal. Você faz atividade física com um algodãozinho na testa e eles conseguem contabilizar quanto de sódio você perdeu ou quanto você vai perder em 1 hora de atividade física. E aí isso ajuda muito a prescrição do nutricionista, né? Mas se a pessoa não tiver essa informação, não puder fazer esse teste, a gente monta uma suplementação que ela vai ir testando e vai dando feedback. Tem gente que sente muita sede, né, com a cápsula de sal, e aí a gente pode tentar usar outras estratégias. Esse Uhum. stickzinho é uma boa dica, porque ele vai ter bastante sódio aí, né? Sim. Eu sou uma pessoa que perco sal alucinadamente. Eu fico toda manchada, porque sai muito, 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 muito mesmo. Olha, a gente tem 2 comentários. Eu estou aproveitando quando você está falando, eu vou anotando aqui os comentários Então que vão vai, porque eu tô aparecendo para não falando, eu não tô perder. lendo. Olha só. Charcutaria Blumenau, Márcia, disse que teve uma experiência não muito boa com gel numa corrida de 10 quilômetros, mas ela conseguiu terminar a prova. Então, beleza. E a professora Nica colocou que um atleta de alto rendimento, ele não come durante a prova porque eles já estão preparados, entendeu? Então, assim, eu preciso comer, porque eu não sou de alto rendimento, então sou bem feliz aí com uma bananada, com um gelzinho, com o que quer que seja. Então vamos lá. Essa experiência que não foi muito boa com gel, eu pego muito paciente que às vezes está começando a correr e fala: Ai, Fernanda, eu tenho medo de usar gel. Todo mundo fala que dá dor de barriga. A sua experiência não muito boa deve ter sido essa. Então, Provavelmente. a concentração de carboidrato do gel, ela é muito grande. E aí a gente pode ter sim uma diarreia osmótica quando a gente usa o gel. Então, a recomendação é que você use o gel e beba água para você diluir um pouco essa concentração de carboidrato, né?
E eu sempre falo, para aqueles que já tiveram uma experiência ruim, eu falo, tenta se adaptar. Usa de novo, para, bebe água, vê no que vai dar, usa meio gel e bebe água. Você Se acha que não trocar de marca é legal, de pode repente? ser, porque a composição deles muda, né? Uhum, Então, os tipos de carboidrato, se a gente botar tipos de carboidratos diferentes, a nossa tolerância ela é melhor, né? Então, mudar de marca pode ser uma estratégia. Ou então, Fernanda, eu não gosto de gel. Tá bom, a gente vai usar outra coisa. Não tem só o gel uhum, para repor carboidrato, né? Até nas proteínas, a gente usa muito essas bebidas que são chamadas de recovery, né? E aí elas têm uma proporção de 4 de carboidrato para 1 de proteína. Então, é uma fonte proteica boa, não é para a gente usar a cada 40 minutos, por exemplo, sim. isso, mas dá para ser usado como uma reposição de proteína e carboidrato, é uma dica, Uhum, né? Quanto aos atletas de alto nível, né, eles podem até, na verdade, eu tenho um corredor de 5 quilômetros de rendimento, né? E aí realmente a gente não suplementa nada, eles nem conseguem, porque é um pace absurdo, né? E aí tudo bem, a gente respeita isso, mas aí eu tô falando de 5 quilômetros, né? Se eu for falar de 42, as recomendações seriam a gente ter uma atenção maior pro pré-prova, né? Porque ele precisa começar com esses níveis de glicogênio muscular lá em cima. E durante, dependendo do pace dele e do tempo que ele demore, teria que usar pelo menos alguma coisa aí, porque, né, vamos lá, vai fazer, sei lá, em 2 horas, em 1 hora teria que estar suplementando alguma coisa. Mas eu sei que é uhum. difícil quando se corre numa velocidade muito rápida, né? Isso dificulta o trabalho da nutrição também. Tá, e aí eu falei então do carboidrato, da proteína, do sódio, que aí Do é sal. importante a gente ter esse cuidado, até na maratona mais ainda, né? Porque eu não sei se a Carol já teve cãibra, mas é um episódio que pega muitos corredores e tem muitos que não conseguem terminar a prova por conta disso, né? Então o sódio estaria evitando aí uma desidratação e evitando que cãibras possam vir a acontecer, né? Carol, conta, falei já muito. Conta um pouquinho das suas experiências aí de 42, da cabeça, como é que é esse mundo que eu desconheço também, né? Bom, vou falar da minha experiência, né? Isso, claro, pode mudar para outras pessoas, até porque, assim, eu corro por como é que eu vou explicar? Uma coisa de diversão, é uma coisa meio transcendental, assim, e eu gosto de ver as paisagens. Então, assim, eu tenho muitas memórias de paisagens. Eu lembro muito da minha primeira maratona, que foi lá no parque, lá em Foz do Iguaçu, e que quando a gente entrou no parque lá nacional, eu vi as borboletas. E eu fiquei com aquelas borboletas, fiquei até arrepiada, é uma coisa de maluco, assim. Eu vi as borboletas, eu achei aquelas borboletas lindíssimas, e assim, a imagem que eu tenho da minha primeira maratona, além de ver lá a grandiosidade de Itaipu na hora da largada e a grandiosidade das cataratas na chegada, foram as borboletas do caminho no percurso, foram muitas borboletas. E foi interessante porque dentro do parque que você já está chegando já. E a minha primeira maratona, quando eu cheguei no 36, que foi o máximo assim que eu já tinha treinado antes de chegar aos 42, pensei assim, e agora, Deus? É tudo novo, eu não sei o que vem pela frente, entendeu? Então, vamos embora. E aí foi, assim, e a maratona para mim é uma coisa de muita emoção. Até o Luiz, lá do canal Vida Corrida, ainda falou assim, você chora demais nas provas e tal, como é que é isso? Não sei. É uma coisa assim que vem e aí eu me sinto a emoção e eu não fico com essa coisa de eu não posso chorar porque eu não vou ser fraca. Não, se tiver que chorar, eu vou chorar. Então aí eu choro, eu vivencio tudo que a prova traz assim para mim. É muito interessante.
Claro, assim, que tem a ansiedade dos dias anteriores, eu acho que isso é uma coisa mais ou menos geral para todo mundo, seja para qualquer quilometragem. A pessoa fica ansiosa, não dorme. Essa prova em especial, eu tinha que sair 4 horas da manhã do hotel, porque eu tinha que ir para um outro hotel para pegar o ônibus, para ir para a largada. Então você fica naquela assim, será que o despertador vai tocar? Será que eu vou perder? Depois de treinar tanto, perde um negócio desse? Ninguém merece. Então, assim, é muita ansiedade no pré-prova, nos dias anteriores. Tem as pessoas que não dormem, que ficam ansiosas. Que mais, assim? Fora que eu posso ser, não sei se é só comigo, se outras pessoas também passam por isso, mas a gente tem uma conversa interna o tempo inteiro na corrida, assim. Você larga naquela euforia. Aí depois no caminho o negócio vai ficando difícil. Aí você pensa, e agora? O que que eu faço? Onde que eu vou? Por que que eu tô aqui? Isso aqui. Essas coisas, assim, vão passando pela cabeça. E aí, à medida que você vai vencendo, você pensa assim, não, é só mais 1 quilômetro. Não, cheguei, por exemplo, 42, chegando no 21. Ah, beleza, tá começando agora, vamos lá, mais 21 quilômetros e tal. Então, assim, são coisas que você vai tentando enganar a cabeça para você poder chegar bem, entendeu? Para você aguentar e tal. Então, assim, é muito, muito interessante pensar nisso, assim. E aí você também pode, quando você rompe a barreira, né, que eu já falei dos 36 quilômetros, você pensa assim, e agora? O que vem? E aí eu também me ligo muito em música. Então, assim, da primeira maratona, Should I Stay or Should I Go? Foi a música que estava tocando quando eu cheguei. Esses dias eu botei no story, e aí depois veio um clique assim, eu falei assim, gente, essa música foi a música da minha chegada na maratona. Então, eu acho, assim, que é uma coisa para mim muito espiritual, a questão de correr. Porque você vê coisas novas, você vivencia experiências, e eu tô sempre muito ligada nisso, porque eu não sou de alta performance. Então eu vou lá para trás, venho devagar, venho curtindo e tal. Então, assim, é bem interessante, é uma experiência muito rica, assim, muito válida. Eu acho que, e isso eu falo, as pessoas pensam, só para o 42? Não, eu acho que é para a distância que você vai fazer. Que se você tá naquela vibe, qualquer distância tá valendo, eu acho que sente isso. Porque no início, quando eu comecei, eu também sentia, então é assim, é a emoção mesmo da corrida pra gente. Isso de conversa interna, né? Eu faço direto comigo mesma. Então, assim, nos 21, né? A primeira vez que eu corri 21, eu nunca tinha nem corrido. Foi a minha primeira distância de 21 quilômetros. Então, os meus já foi foram assim? até 18. Não, eu digo assim, eu nunca tinha feito 21, porque tem gente que já treinou 21 e vai fazer uma prova. Sim. Então, tinha sido a minha primeira prova de 21 e eu treinei até 18. E aí, esse marco aí dos 36 acontece com os 18 também, né? Sim. E eu, pelo menos, vou trabalhando na minha cabeça. Não, vamos lá, tem que chegar nos 10. Chegou nos 10, agora só a metade, só falta a metade, né? E eu trabalho isso, acho que até nos meus treinos. Eu treino muito no aterro. Então, eu às vezes falo para os meus amigos, né, que eu corro contando poste. E aí os outros falam, nossa, a Fernanda é louca, né? Mas assim, é uma forma de eu me distrair, de eu esquecer um pouco o relógio, o pace, de eu me cobrar menos, né? Então, a Carol se distraiu com as borboletas. Eu acho que isso é muito pessoal. Até vocês podem botar aí as experiências de vocês, compartilhar aqui com a gente. Tô observando. Então, essa conversa interna, né? Eu acho que isso é muito comum. Esses marcos, né? Isso eu já ouvi muito. Tem gente que às vezes faz até 38, mas aí vem um psicológico do tipo, eu só treinei até 36, até 38. Sim. Será que eu vou quebrar, né? No caso dos 21, tipo, você treina até 18, são mais 3 quilômetros. Quem já fez 18 vai fazer, mas às vezes nos 36 ainda falta aí um pouquinho para os 45, né? 6 quilômetros. Mas tudo bem. E, por exemplo, eu estava treinando para uma maratona para março ou abril, agora eu me perdi. Aí o que aconteceu? Por conta do corona, né? Foi cancelada. E eu estava treinando em esteira, os meus longões estavam sendo em esteira, porque todo dia que eu tinha que fazer longão chovia. E aí eu falava, pô, não vou correr na chuva. Eu acho assim, se eu já estivesse numa prova, se eu já estivesse na rua e estivesse me molhando, é uma coisa. Agora, sair de casa para enfrentar a chuva, eu já fico assim, meio... Então eu falei, não, eu vou fazer na esteira. E para passar o tempo na esteira, gente, é muita loucura. E aí, assim, eu já cheguei nos treinos, eu estava com 28 na esteira.
Então você vai, leva todas aquelas garrafinhas para deixar ali do lado e fica pensando, e conta isso, e olha a paisagem, e tenta mudar, e conta histórias e tal. Então, assim, é uma forma, a gente tem que realmente trabalhar a cabeça para não ter esse tipo de coisa, para poder aguentar. E aí, quando você pensa assim, chegou no 20, beleza, faltam 8, beleza, vamos começar a pensar não sei o quê. Aí muda a história. Então, assim, é um tempo com você que você consegue se autoconhecer, que você consegue tudo na vida, porque é muito tempo ali, só você e você, entendeu? Então, é bem legal. É verdade. Acho que eu nunca fiz mais de 10 na esteira. Eu não gosto de correr em esteira. Eu gosto de ir pra rua, mas eu também tenho problema com chuva, frio. Eu sou uma pessoa Uhum. muito friorenta. Então, assim, às vezes no inverno aqui eu falo, ai, tá frio. Aí, às vezes, eu até vou pra academia. Tem gente que fala, Fernanda é louca, né? Frio no Rio de Janeiro também não dá. Mas, realmente, eu acho que quando passa aí dos 15 quilômetros, né? Você, até pra rua mesmo. Eu, por exemplo, Sim. eu tinha estratégias, né? Porque quando você está começando a corrida, você pensar em 18 é uma distância grande, né? Então, tem gente que está acostumado, que faz 20, sai de casa, acorda, eu vou correr 21, né? Então, a Uhum. gente já está conversando sobre um outro tipo de treinamento, né? Ou de Sim. estar acostumado a correr, né? Já tem uma bagagem de corrida, eu diria. Quando você não tem essa bagagem, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo no meu treinamento para minha primeira meia, né? Tipo, hoje eu tenho que fazer 18 quilômetros. Eu tinha que ter toda uma estratégia mental dentro de mim, de aonde eu ia parar para comprar água, em Uhum. tal quilômetro que eu ia fazer a minha suplementação. E isso me ajudava a concluir com mais sucesso os treinos, né? E outra coisa que acho que a Carol até pode falar melhor do que eu, né? Porque a minha distância foi bem menor do que a dela, mas já requer também um planejamento, né? Todo treino a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né? Então, por mais que você vá fazer 18 quilômetros, você está abrindo mão de uma hora e meia, né? Às vezes um fim de semana, muitas vezes, Sim. né? Que você poderia estar com família, com seus filhos. Então, esse planejamento para a maratona, ele é muito mais complicado do que para meia, né? Porque você sai e você fica 3 horas na rua. A Carol não tem filho, né? Mas Não. pode falar mais ou menos como é que é com o marido e o que você tem que dormir cedo, tem que ter atenção com a alimentação no dia No dia anterior. anterior, Então, pois é. requer uma atenção maior nossa, né? Uma disponibilidade para aquele esporte que a gente está praticando. Acho que tudo isso é importante. Sim. Por isso que eu falei, eu dei uma parada nas maratonas por conta disso, porque você abre mão de muita coisa, né? É o tempo de estar com a família, a questão da alimentação, como você já falou, você tem que se preparar direito, não é só chegar lá no dia e correr 42, não, você já vem, ó, de passados e passados e passados com aquilo ali, porque durante os treinos você tem que se alimentar bem também para poder aguentar, para poder chegar bem no dia da prova. Então, assim, o meu marido ele é corredor, então já facilita bastante as coisas. Mas nesse período agora que eu estava treinando para essa maratona, meus longões eram às sextas. Então era tranquilo, porque aí ele ia trabalhar, eu ficava o dia por conta disso, mas aí por conta de estar treinando em esteira, eu começava muito cedo, porque aí eu perdia horas de sono por conta justamente de que a esteira tinha tempo para uso. Então aqui no condomínio só pode ficar 30 minutos. Imagina a pessoa vai treinar 28 quilômetros em 30 minutos, não dá, né? Então assim, eu ia de madrugada 5 horas, abria 5 horas, estava lá, e aí ficava correndo e rezando, não apareça ninguém, não apareça ninguém, não apareça ninguém, para poder sair, para poder dar a vez da esteira. São 3 esteiras, mas mesmo assim. Então, assim, ainda tinha essa tensão aí de ficar pensando, não apareça ninguém para pegar a esteira. Horrível isso. Então, assim, você abdica de muita coisa. Então, para você, quer dizer, você abdica de muita coisa para poder estar preparado. Porque também tem gente que não está nem aí, simplesmente pega, chega e vai fazer de qualquer jeito e pode acabar se arrebentando. Então, para fazer o negócio certinho, você tem que seguir o negócio certinho, o plano certinho. Planejamento, alguém até colocou aí, planejamento é essencial. Então, cara, é isso mesmo, é questão de abdicar de certas coisas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito organizada, muito metódica, né?
Então, até para tipo, os meus treinos mais longos, mesmo se tratando de 21, eu, por exemplo, às vezes, fim de semana, vai viajar, a família vai viajar, eu não corri o risco de chegar lá no lugar para ver onde ia correr, ou se tinha lugar para correr, botar o tênis e correr num lugar que eu não conhecia. Não, eu organizava meus atendimentos, não, tal dia eu vou começar um pouquinho mais tarde, vou fazer esse treino durante a semana, que nem você falou que fazia na sexta-feira. Isso às vezes facilita um pouco o nosso convívio com a família, com o parceiro, né? Porque nem sempre o outro corre também e vai entender isso. Então, acho que são muitos detalhes que a gente tem para analisar. Não é só simplesmente colocar um tênis e correr, né? A professora Nica está colocando que eu não anotei a mensagem dela. Mentira, eu anotei. Ela falou que é para juntar 30 minutos meus com 30 minutos do Otávio e aí já fica 1 hora de esteira para a família. Beleza, muito obrigada. É uma estratégia. É uma estratégia. Mais uma, aí tem que ficar pensando. Eu vou depois, gente, fazer um resuminho de tudo que eu falei aqui da suplementação, porque eu acho que fica muito rápido, é muita informação, né? Eu, nas consultas, eu sempre converso isso com o paciente, depois eu mando tudo redigido, tipo uma folhinha com instruções de suplementação, que eu acho importante, né? Então, eu vou depois fazer na forma de um post, tudo que eu falei, dos cuidados no pré-prova, dos cuidados durante a prova, né? E os cuidados depois da prova também. Porque todo mundo acabam a prova e vai cair na cerveja. É importante a gente Fernanda manda pra gente um livrinho bonitinho. Não é um livrinho, né? É um papel, mas assim, parece um livrinho bonitinho, com o pré-prova. Então, assim, quando eu fui fazer a maratona lá do Beto Carreiro, veio tudo bonitinho. E eu já adoro essas coisas, eu achei aquilo o máximo. Vem lá o logo da maratona do Beto Carreiro, o que eu tinha que fazer no dia tal, o que eu tinha que comer no dia tal. Olha, excelente, eu amo isso, muito bom. Tem que ter todo um planejamento antes da prova e durante a prova a gente tenta também, né? A gente arrisca aí. Geralmente eu pego a prova que o paciente vai fazer, olho, estudo, vejo de quantos em quantos quilômetros tem posto de hidratação, tento juntar o uso do carboidrato com o posto de hidratação. Isso facilita muito. Tem gente que não gosta de correr com garrafinha, eu particularmente corro e não faço prova sem garrafinha, por mais que tenha água durante, gosto de ter a minha. Mas tem muita gente que, Fernando, não tô acostumada a usar cinto, não quero carregar isso. Hoje em dia tem até bermuda que a gente bota a garrafinha no bolso, né? Mas eu tento estudar sempre o percurso para ajudar ao máximo os meus pacientes, né? E como foi muita informação, vou depois deixar isso na forma de um post, que eu acho que vai ajudar vocês que estão aqui. Quem também está aqui, que não me segue, passa a me divulgar várias informações legais. Uma coisa que eu não falei e que eu postei até hoje, eu fiz um post alertando sobre o uso da cafeína, né? Mas em provas como 42 quilômetros, usar gelzinho que tem lá 35 miligramas de cafeína ajuda muito, né? A cafeína, ela retarda a sensação de fadiga. E aí, geralmente, né, a maioria das pessoas hoje em dia é viciada em café, toma xícaras e xícaras de café. E aí, se você vem numa batida dessa de estar ingerindo muita cafeína e durante uma prova você vai tomar 35 miligramas, isso vai fazer cócegas. Então, o que a gente faz sempre antes de uma prova? Desmama da cafeína, você vai ficar lá 1 semana sem tomar café, tá? Para no dia poder usar isso como um recurso para te estimular, te deixar mais ligado e te ajudar a completar melhor a prova, né? Então, foi outra informação que ficou faltando. E eu acho que de nutrição também é muita coisa, gente. É muita coisa que a gente tem para pensar, para planejar. Então, assim, não é receita de bolo, não existe isso, né? E foi uma pergunta que fizeram para a Carol. A Carol abriu um quadro de perguntas para nossa live. E aí perguntaram se correr tantos quilômetros não era prejudicial à saúde, né?
realmente fisiológico não é, né? Então acaba sendo um desgaste, sim. Mas a gente está falando aqui de 21, 42, tem gente que faz ultra de 100 quilômetros, né? A gente não pode esquecer disso. E a nutrição, ela está presente aí para ajudar para reduzir esse estresse todo que a atividade física em excesso causa no nosso corpo, né? Então, é importante a gente se atentar a tudo que a gente já falou, de reposição de carboidrato, proteína, sódio, hidratação. E aí, eu ressaltaria para o uso de antioxidantes, né? Então, já para um corredor de maratonista, né, já é importante, sim. Então, a gente pode usar isso como suplemento, né? Vitamina C, vitamina E, ômega 3, ou na forma de alimentação, botar frutas vermelhas, frutas cítricas, mais castanhas, sementes, peixes mais gordurosos que são fontes de ômega 3, né? Então, são coisas que a gente tem que ter atenção também, né? O Tarcísio está aqui e está contribuindo aí, ele é Iron, né? E então ele sabe bem do que a gente está falando, de excesso de atividade física, mas é sempre dentro do limite de cada um, né? A pessoa, acho que quando ela começa a se desafiar mais, ela quer ser cada vez mais desafiada, né? Então, você corre 42, daqui a pouco você quer fazer uma ultra, daqui a pouco você quer juntar as modalidades. Isso acontece muito. Mas lembrando que esses atletas precisam sim de um acompanhamento, né? Então, a gente está aí só para somar mesmo e ajudar vocês a chegar melhor no objetivo de vocês. Para mim, parou de subir pergunta aqui, travou total. Então, se alguém colocou alguma pergunta, eu realmente não vi e não estou vendo. Está totalmente travado. Não, só já. Eu acho que eu vi todas Eu só aqui. tinha visto que a Rebeca disse que o treino para maratona realmente exige muito da gente. Ela tinha colocado isso também anteriormente, você falou também sobre isso. Foi isso. Eu acho que eu esgotei tudo que eu tinha já para falar. Daqui a pouco, daqui a 10 minutinhos também já dá nossa 1 hora de live. Acho que a gente pode abrir aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação para fazer, se a Carol quiser complementar com mais alguma experiência dela, né? Então, estamos abertos aí. Eu assim, de coisas transcendentais, de loucura, assim, de corrida, que eu me lembre agora, nada. Acho que eu já falei tudo, assim. Pensando aqui, vou olhar minha cola para ver se tem alguma coisa. Deixa eu pensar. Não. Tinha listado as provas, que eu falei, se alguém perguntar alguma coisa, eu não vou lembrar da data, já tá tudo aqui, tudo cheio das colas. Mas agora eu perdi. Ai, preciso dessa Coloquei, atualização. não, as grandes, né? Porque de repente as pequenas não, senão é muita coisa. Eu tenho uma tabela, eu anoto tudo. Eu sou super, assim, metódica, como você falou. Então, eu tenho a tabela desde a primeira corrida, qual foi o tempo, qual foi o número de peito, onde foi, quanto que foi a classificação. Eu não ligo para a classificação, mas está tudo lá marcadinho, frenético. E por isso que agora na retrospectiva tá indo fácil, porque eu olho lá para assim, essa foi tanto, dia tal, etc, tá tudo tranquilo. Então, é bem legal. Tem essa vantagem de ser a metódica, entendeu? Mas isso é bom, por mais que você não queira ser competitiva, eu, por exemplo, eu não faço isso, mas acho que anotar o tempo que a gente fez, o pace que a gente fez, é legal até para quando a gente olha lá para trás e vê como que a gente evoluiu, porque a corrida a gente evolui rápido, né? Então isso motiva. Sim. O André perguntou aqui das estratégias para reduzir estresse oxidativo, né? E aí é exatamente isso que eu acabei de falar. Aumentar o aporte de antioxidantes. A gente pode fazer isso via alimentação, e os estudos mostram que é até melhor fazer com comida mesmo, né? Mas em alguns casos fica um pouco difícil. Tem gente que tem muitas restrições e a gente acaba tentando fazer das duas formas, com suplementos e com alimentação. Então, com alimentação, a minha dica seria colocar mais frutas vermelhas,
frutas cítricas, mais castanhas, sementes, as frutas cítricas são fontes aí de vitamina C, as sementes de ômega 3. Tem muita coisa que a gente pode estar usando, né? E como suplemento, a gente pode usar a vitamina C, vitamina E, resveratrol, a cúrcuma. Então, você usar açafrão da terra ou cúrcuma nas preparações ajuda muito, mas a quantidade biodisponível de curcumina vai ser muito pequena. Então, a gente já tem suplementos que têm uma quantidade legal. E aí, Fernanda, tem que usar tudo ao mesmo tempo? Vou ficar perdido. Não, não é isso, gente. Calma, né? Procura alguém para te ajudar, que cada hora você usa um diferente, ou a gente usa uma estratégia aí com 2, 3, e vamos ver como é que você se sente, como é que você se comporta, né? Mas vai ajudar aí, ajudar até a pele, né? Que geralmente fica bem sobrecarregada, tanto do sol quanto do aumento de estresse oxidativo mesmo, né? Então é isso aí. Gente, eu vou então encerrar aqui. Teve mais alguma pergunta? Acho que não, né? Eu tô parada, tô travada. Tá, eu rodei aqui, não vi mais nenhuma pergunta. Eu espero que a gente tenha contribuído com o propósito da live, né? Que era abordar os aspectos nutricionais e emocionais. Então, compartilhar um pouco com vocês das loucuras do corredor, né? Das loucuras mentais também, né? Porque a gente tem muito disso. E eu espero que a gente tenha conseguido atingir esse objetivo. E sobre os aspectos nutricionais, como realmente são muitos detalhes, né? Eu vou fazer esse post, que eu acho que vai ajudar vocês. E aí, quem não está me seguindo aqui, me segue lá e vocês vão ter aí várias dicas, tá? É isso aí. Eu queria agradecer a oportunidade também de estar aqui contando as loucuras dos corredores, né? Compartilhando um pouco dessa loucura aí com vocês. Vou dar uma de Fernando. Se você não estiver me seguindo, me segue aqui também, entendeu? Viajar correndo. E é isso, então. A gente se encontra aí numa próxima live. Muito obrigada pela oportunidade. É isso, então. Obrigada, Carol, pela sua presença. Você enriqueceu muito a minha live com as suas experiências. Que bom! E é isso aí. Um beijo, galera. Até a próxima. Até, tchau!